A polícia do Rio de Janeiro apura se o anestesista preso por estupro abusou de outras pacientes. Fala, Nicole Tim. A Polícia Civil busca por outras mulheres que possam ter sido vítimas do médico anestesista preso em flagrante depois de ser filmado abusando de uma paciente durante o parto em um hospital na Baixada Fluminense. Agora pela manhã estão previstos novos depoimentos de funcionários do hospital. Ontem à tarde, depois da prisão de Giovanni Quintela Bezerra, uma jovem de 23 anos procurou a delegacia junto com a mãe e o companheiro. Eles acreditam que ela também possa ter sido estuprada pelo anestesista. Os familiares perceberam que depois do parto dela, que aconteceu no último dia 6 no mesmo hospital em São João de Meriti, a jovem foi para o quarto com o rosto sujo e extremamente sonolenta, como conta a mãe da vítima. Ele tocou a minha filha, ele ficou o tempo todo atrás da cortina. Minha filha quando veio para o quarto para mim receber ela para ficar de acompanhante, infelizmente ela estava com várias casquinhas secas aqui no rosto, aqui perto entre o ouvido e o rosto. E aqui assim, parecendo que estava assim, um troço brilhoso, volante. Bom, sobre essa história, a despeito do ato criminoso, da mente doentia, né, assim, que eu acho que, enfim, isso está indiscutível nessa história. Mas eu acho que é importante a gente olhar para o caso, o que isso elucida também, né? O quanto o Brasil é um país que tem violência obstétrica, em que a mulher, a paciente, sobretudo, é tratada como uma coisa, um objeto. A gente está falando de um país que 1 em cada 4 mulheres já sofreram algum tipo de violência obstétrica. A gente está falando de um país que é o 2º lugar no mundo em número de cesáreas, com uma taxa bem acima do que é preconizada pela OMS. A OMS fala em até 15% de partos cesarianas. A gente tem 55% dessa taxa. Eu, como uma mãe que, por exemplo, fiz de tudo para ter um parto normal via convênio e não consegui, sei o que é isso. Então, a gente está falando de uma cultura muito problemática, que objetifica a mulher e que permite casos como esses. Quer dizer, lembrar aqui que essa mulher, ela foi anestesiada de uma maneira que não era a maneira recomendada. Ela tinha sido completamente anestesiada, apagada ali. E ela não foi a única paciente a sofrer isso, até que as mulheres da equipe ali suspeitassem do procedimento, até que essa equipe conseguisse reunir provas, e que equipe valente para poder ter estômago de assistir isso e reunir provas, porque senão também não daria em nada, seria a palavra do médico contra a palavra de uma enfermeira que estava vendo isso, né? Então, acho que esse caso tem que nos abrir os olhos para um outro problema sério do Brasil, que é uma cultura de violência obstétrica, uma cultura de violência contra a mulher muito forte, que permite chegar até esse ponto dessa mente doentia fazer o que fez. Ela só fez o que fez porque a gente tem uma cultura médico-hospitalar muito forte de não considerar a paciente como uma pessoa que está ali, que tem seus desejos, que tem seus direitos. Ainda falando dessa cultura da violência contra a mulher, né? Mulher, ao nascer, é isso. Não tem paz, parece, né? Não tem paz. Não tem. Mulher não tem paz para pegar um ônibus tranquila, não tem paz para vestir a roupa que deseja, não tem paz para conseguir passar numa multidão e não tem paz num dos momentos mais sensíveis, em que ela está mais vulnerável, que é o momento ali em que ela está dando à luz a uma criança. Veja que coisa asquerosa e veja que violência tão brutal, né? Até por isso foi tipificado como estupro de vulnerável, não é? Porque ela não tem ali a menor possibilidade de se defender. Esse anestesista, ele dava doses cavalares ali para que a mulher... Às vezes havia mulheres que não conseguiam, há relatos de não conseguir segurar a criança, segurar o bebê na sequência. Até por isso, outros casos estão sendo investigados, de outras denúncias que começam a surgir agora. Olha a perversidade, olha a gravidade. Agora, quando a gente fala da pena para esses casos, né, de estupro de vulnerável, a gente está falando de uma pena, de acordo com o Código Penal, que varia de 8 a 15 anos de reclusão. De 8 a 15 anos de reclusão. É isso. Se passar tudo isso, né? Se passar tudo isso na cadeia, olha, é triste, né? É triste a cultura da violência contra a mulher, é triste que a gente veja penas brandas ainda para casos como esse, é triste que a gente veja esses casos se repetindo. Pois é.
É tanta coisa, né, pra gente É, falar. E tem é. também, assim, a delegada, sobretudo, ela coloca esse flagrante e que foi determinante nessa prisão como algo a ser ressaltado dessa equipe. De fato foi, né, uma equipe de enfermeiros e enfermeiras que desconfiou do comportamento e teve que filmar para provar que aquilo de fato estava acontecendo. Primeiro, um próprio amigo médico me mandou isso aqui. Ele diz, olha, essa história mostra um pouco do tal do endeusamento da medicina, né? Que permite esse tipo de situação. E olha, com todo respeito aos médicos, tá? Eu tô lendo só a mensagem de um amigo que é médico também e que admite que isso acontece, né? É difícil você questionar o comportamento de um médico porque, né, ele acaba se colocando ali, enfim, como uma pessoa diferente. E outra também essa coisa da violência contra a mulher, né? A vítima ter que provar de todas as formas que aquela violência aconteceu. Elas desconfiavam que aquilo estava acontecendo, mas foi preciso um vídeo para provar. Tudo bem que a denúncia é muito, muito séria. E né, o vídeo, ele ajuda a escancarar um fato que é indiscutível e foi acusações inevitável. contra o Abdelmaci foram necessárias para que ele tivesse finalmente o registro dele médico cassado? É disso que a gente está falando. Exatamente. Quando eu relaciono isso com violência obstétrica também, é por causa disso. Porque você tem um ambiente, um discurso médico-hospitalar que infelizmente permite esse tipo de conduta. É muito difícil você conseguir comprovar algo assim. E é uma classe que a gente admira. Pô, a gente acabou de passar pela pandemia. A gente admira, a gente respeita, a gente valoriza. Mas não é possível você manter nesse pedestal a ponto da equipe ter que fazer um vídeo para provar, né? Permitir aquilo para provar, para você poder fazer justiça. O Valdinei está dizendo aqui, sem um vídeo ninguém acreditaria de tão nojento. E realmente, a gente... Olha, quando a gente para pensar nisso que aconteceu, em outras possíveis vítimas, né? Quando a gente vê a mãe dessa outra vítima. Que isso, gente? E a cara desse sujeito sendo preso, hein? Nossa. Tem um vídeo? Tem tipo assim, né? Sociopata, Tem né? um vídeo. Sociopata. Tem todas as características de um, né? Quando recebe ali. Agora, eu tava lendo mensagens aqui dos nossos ouvintes. O José não tá na linha com a gente? Não, a daqui gente falou pouquinho pra a gente ele. faz o contato, A tá? gente... Só para saber se a gente segue aqui em frente. Só rapidamente, porque há muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes perguntando, mas ele estava sozinho na sala com essas mulheres, ou com essa mulher especificamente? Os outros profissionais não estavam junto? Como assim demorou tanto tempo para identificar se já havia uma desconfiança? Havia, e sempre há outros profissionais envolvidos. O que acontecia é que esse sujeito ficava ali próximo à cabeça da mulher, da gestante. E o restante da equipe médica trabalhava do outro lado, próximo às pernas, com aquele lençol estendido. E aí ele se colocava próximo à cabeça dessas mulheres, inclusive para tentar disfarçar o estupro, tentava limitar os movimentos do corpo dele e, na sequência, ele limpava o rosto das vítimas, tentando esconder o crime que tinha acabado de cometer. Mas é isso, as profissionais enfermeiras suspeitaram do excesso de sedativo e aí colocaram essa câmera escondida na sala de cirurgia. Então, basicamente, essa a dinâmica de como funcionava esse crime gravíssimo. Tem gente dizendo assim, olha, mais do que isso, né? Se não bastasse um estupro, nessa situação ele também roubou os primeiros momentos da mãe com as crianças, né? Exatamente. Porque ele dopava a ponto de não deixar a mulher sequer segurar os bebês.